Então, na aula passada, nós falamos sobre o rito, que é uma característica fundamental de todas as religiões. Lembram disso? O rito, o ritual. O mito, ou seja, e aí lembra que o mito não é o Saci Pererê, a mula sem cabeça, mas o mito, quem lembra o que é o mito? A maneira de explicar o inexplicável. Uma forma coletiva de explicar uma coisa inexplicável. Exemplo, como surgiu o mundo. Exatamente, né? De forma bem sucinta. O mito é uma forma de nós explicarmos o inexplicável. Ok? E outra coisa, de maneira coletiva, isso também é importante, esse conceito. O mito não é a forma de explicar o inexplicável pela palavra do Rinaldo, por exemplo, ou pela palavra do Samuel, mas é um conhecimento coletivo. Não tem quando a gente fala assim, os antigos diziam, certo? O que os antigos diziam? É que aquelas pessoas, né, aquele grupo de pessoas explicavam determinadas coisas da vida deles, da realidade deles, e isso, né, conceitualmente era um mito, né? É uma forma coletiva de expressão, ou seja, de tentativa de explicação de uma realidade que eles viviam. Então, nem sempre o mito ele é uma mentira. O mito pode ser uma forma não científica, não racional de explicar um conteúdo que não poderia ter outra forma na qual aquilo pudesse ser definido. Então, o mito da criação, a gente pode usar essa terminologia, os irmãos entendem? E às vezes na igreja, se a gente disser isso, vamos dizer que a gente está tirando a veracidade do texto. Não. Ou a divindade, né? Ou a divindade do texto. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo simplesmente que aquela cultura, aquele povo hebreu que escreveu o livro de Gênesis, ok? Tinha aquela concepção a respeito de como tudo foi criado. A gente só está dizendo isso. A gente não está dizendo que foi Deus, nem que não foi Deus. Então, essa é a ideia de mito. Então, quando a gente fala que todas as religiões têm os seus mitos, é porque é o seguinte, todas as religiões dizem, por exemplo, para onde o homem vai. Aí o Denilson pode explicar para alguém para onde nós vamos? Existe algum modelo matemático que pode explicar isso? Não. Então o mito, de certa forma, também é uma tentativa de explicar essas perguntas que não possuem uma resposta fácil, né? de curto acesso. Então o mito, o rito e os símbolos. Os símbolos talvez uma das mais fundamentais peças nesse quebra-cabeça da religião. E aí quem lembra a ideia de símbolo, a gente já vem falando da ideia de símbolo há algum tempo já. Lembra, Léo, o que era o símbolo? Quem lembra? O que o símbolo, do que ele fala? Qual é a função do símbolo na religião? Memória. Eu falo um pouco. Tem a ver com memória, muito bom. O que mais? Ele representa, né, aquilo que por trás tem. Ele diz aquilo que tem através da história. Exatamente. Representa aquilo que está, né, que é mais profundo. É exatamente isso. Ele tem um pouco da memória, tem um pouco da representação. O símbolo tem isso. O símbolo, irmãos, eu não sei se essa palavra ela talvez seria a mais adequada, mas nesse momento é que eu considero mais adequada. O símbolo é algo que nos remete a algo mais profundo. O símbolo é um ponto, é um lugar, é um objeto que, ao nós lembrarmos dele, ao olharmos para ele, ele não nos faz permanecer nele, mas ele nos remete a algo mais profundo. Um exemplo, a Santa Ceia é, ao mesmo tempo, um rito. Por que é um rito? Cerimonial. Porque é um cerimonial, exatamente. Ele é um rito, mas ela é também um símbolo. Por que o símbolo?
Porque quando eu estou no momento da ceia, nós estamos trazendo à memória uma coisa muito mais profunda que não está ali na mesa da ceia, que é o sacrifício de Jesus Cristo por todos os homens. Então, é como se eu olhasse para a ceia, né, para aqueles elementos, e aqueles elementos me levassem a trazer à memória algo que não está presente. Vou dizer eu vou comentar com vocês um exemplo que talvez seja mais acessível. A fotografia é um símbolo fantástico. Você olha para a fotografia, aquilo que você está vendo não é aquilo que você está vendo. A pessoa que está ali não está ali. E o lugar que está ali não está ali. Não é verdade? Na fotografia, você está vendo o que você não está vendo na fotografia. Isso é um símbolo. Eu olho para a foto do meu pai, é o meu pai, né? Mas não é o meu pai. Amém? Meu pai está em outro, né? Meu pai está em outra instância. Então eu olho para a foto, eu estou vendo aquilo que eu não estou vendo. Aquela foto me remete à pessoa do meu pai, mas o meu pai não está naquela foto. Aquela foto me remete a um determinado lugar que eu passei, que eu vivi, mas aquele lugar não está ali. Então eu olho para o símbolo, é isso. Você olha para o símbolo e ele remete. Ele leva você a experimentar, reviver, reapresentar, que é onde vem a palavra representação. Eu apresento de novo aquilo que não está presente. E isso é o símbolo. Então, nós temos, principalmente na igreja evangélica, essa ideia de eliminar os símbolos, né? A cruz, como está ali no texto, página 13. Na página 13 nós temos o símbolo cristão, a cruz. A cruz que nós vemos não é a cruz que na qual nós estamos nos portando. Essa cruz do livro é a cruz, certo? Mas não é a cruz de Cristo. Mas ela representa a cruz de Cristo, né? Ela não é qualquer cruz. Não foi do Joãozinho, do Pedro que morreu na cruz em Roma. Não, essa cruz é uma cruz específica para nós. Como a foto não é uma foto de uma pessoa qualquer, mas é a foto daquela pessoa, daquele lugar. A aliança de casamento também é um símbolo. O casamento não é a aliança, né? Mas naquela aliança está representado toda a minha condição de vida. Eu estou ligado a uma outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa não esteja ao meu lado, e a minha aliança, por sinal, eu perdi lá na empresa, tenho que comprar outra. Sou eletricista, irmãos, eu tenho que tirar a aliança para mim trabalhar, eu não posso trabalhar de aliança. É uma norma, né? Então eu tirava de manhã e botava à tarde, tirava de manhã e botava à tarde. Um dia eu tirei de manhã e nunca mais achei a tal da aliança. Mas enfim, a aliança é um símbolo. Os irmãos entenderam? Ficou claro a ideia de símbolo? Então os símbolos religiosos são isso. O batismo ele é um ritual, né? Mas ao mesmo tempo é um símbolo. Porque o que está acontecendo ali nós não conseguimos ver, amém? Que é a fé que está dentro da pessoa, a gente não consegue ver. Então a gente está... O símbolo você vê ele, mas na verdade você não está vendo o que você está vendo. Ele remete a uma coisa mais profunda. É claro que existe um caráter público do símbolo, né? Que é a confissão pública, por exemplo, no caso do batismo, e a comunhão entre os irmãos no caso da ceia. Mas de fato o símbolo é isso. O Leonardo Boff conta ele tem um livro, na verdade, chamado A Vida dos Sacramentos e o Sacramento da Vida. Um livreto, mas é um livreto fantástico. Ele vai dizer que quando ele estava na Alemanha fazendo doutorado, para quem não sabe, o Leonardo Boff é catarinense, ele é de Concórdia, e ele está na Alemanha fazendo doutorado e na época, 1960 e alguma coisa, e aí ele recebe um envelope, assim, numa noite que estava nevando muito, a pessoa bateu na casa, ele abriu a porta, muita neve, ele abriu o envelope
E quando ele abriu o envelope, a primeira coisa que ele viu, além do papel da carta, foi a xepa do cigarro, do fumo de corda do pai dele. E ele disse que quando aquele cheiro, fumo de corda, o negócio tem um cheiro bem peculiar. Quando aquele cheiro veio, toda a figura do pai dele, o pai dele na varanda, amarrando aquele fumo de corda, o pai dele, né, quando ele vinha da escola, o pai na roça com a enxada, o filme, quer dizer, aí ele conta que aquele pedaço, aquele pitoco de fumo de corda é um símbolo. Os irmãos entendem? Que ao sentir o cheiro, ao olhar para aquilo, ele lá da Alemanha, ele reviveu a experiência de quando ele era criança lá em Concórdia. Então ele dizendo assim, quanto um símbolo, né? O que pode ser um símbolo para nós? Tantas coisas. Pode ser um símbolo, né? As meninas, quando eram pequenas, guardavam nas agendas, né? As agendas eram desse tamanho assim, de tanto... Era um lixo ambulante aquilo, né? Papel, folha, canudo, era tudo, tinha aquilo ali. Tudo aquilo são pequenos símbolos. Que aquele canudo era um canudo que tinha sido tomada de uma amiga, né? Aquela folha era uma folha de um jardim, de que um dia que ela foi com o namoradinho. Tudo aquilo são pequenos símbolos. E a religião é carregada de símbolos. Desde a mão que abençoa, desde a maneira como a gente se prostra, né? Porque tudo isso são símbolos que eu posso estar orando em pé. Qual é a diferença de orar em pé e orar de joelho? Não tem uma diferença. Mas simbolicamente aquilo para nós significa muito. Então esses símbolos são essas coisas que a gente acessa o sagrado também a partir dos símbolos. Os símbolos são muito importantes na vida cristã e na vida de todas as religiões. Então a gente trabalhou essas questões na aula passada, eu só estou dando aqui uma pincelada. Definitivamente a cruz é uma representação, né, um símbolo cristão. Lembra do tabernáculo, irmãos? O tabernáculo era crivado de símbolos, né? Porque o candelabro tinha um significado, a pia da propiciação tinha um significado, a própria arca da aliança, né, de Moisés tinha, né, um pedaço da barba, um galho de árvore, né, um cajado e um maná. 3 símbolos. O maná, quando ele pegava na mão, lembrava da provisão de Deus no deserto. A barba de Arão, do sacerdócio, ou seja, que Deus estava conduzindo aquele povo, né? E a vara, a autoridade, a lei. Tudo é um símbolo, né? Então, o cristianismo também vem com os símbolos. Jesus deixou alguns símbolos muito significativos para a gente. A gente deixou alguns. O lava-pés é um símbolo, por exemplo, cristão, que a gente perdeu com o tempo, né? Mas a simbologia do lava-pés foi a primeira janta de despedida de Jesus. A gente ficou com a segunda janta, né? A segunda ceia, que foi a ceia do partir do pão e do partir do vinho. Mas a primeira ceia a gente esqueceu. Lembra-se que foi uma ceia na quinta e uma na sexta, né? Na quinta ele chamou os discípulos para jantar e disse, se vocês quiserem me seguir, eu vou mostrar para vocês qual é a condição fundamental de um seguidor de Jesus. Sirvam os outros. E eu vou começar fazendo, mostrando para vocês. E lavou os pés. Passou o dia, na outra noite ele disse, quero jantar com vocês de novo. Chamou eles de novo e disse, condição número 2, para vocês serem meus discípulos. Assim como eu vou dividir a minha vida em prol dos outros, vocês devem gastar as vidas de vocês também em prol dos outros. 2 mensagens simples, né? Simbólicas, uma no lava-pés e a outra no partir do pão e do vinho. Então, e a cruz, né? O próprio peixinho, né, irmãos? Lembra do peixinho? O peixinho que fica atrás do carro lá. Quem lembra? Cadê ele aqui? Quem lembra das dos peixinhos que às vezes a gente vê atrás do carro? É um símbolo cristão também, não é?
eu falo para minha esposa assim, olha, eu prefiro não pôr, sabe? Tem mais peixinho dando mau testemunho aí no trânsito. É. O cara corta a frente, aí você vê lá, tem um peixinho lá. Você vai como esse... Então eu disse, só deixa assim. Mas Deixa sem o peixinho. Isso aí é o cara que era cristão, mas vendeu para outro. Vendeu para outro, foi. Ou o peixe dele ficou fora da geladeira e apodreceu, né? Porque... Mas é que a palavra... Eu não sei se é isso aqui, irmãos, mas é peixe, né? Iktos. É peixe em grego, ela é Iesus, Christus, assim o C aqui, Christus, Theos, é o Theioso, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles pegaram a palavra em grego e ela, particionada em sílabas, dava de fazer essa... Então, quando os cristãos começaram a ser perseguidos do Império Romano, e eles queriam marcar uma reunião nas catatumbas, eles não podiam botar uma placa, culto, domingo, às 10 horas da manhã, venham todos, né? Porque senão eles iam todos, né, pro caldeirão. Então, uma forma de eles se reunirem, eles botavam esse peixe e colocavam lá uma data, né? Sei lá, 20/9. Então, eles sabiam que naquele lugar ia haver uma reunião cristã. Era uma forma de se comunicar mediante a perseguição. E aí surgiu o peixinho. Então, e de fato, daí o peixe também vai estar depois... hoje, quando eles estão escavando os templos antigos cristãos, eles encontram vários mosaicos. Não sei se os irmãos já viram em fotos de cerâmica. Toda igreja cristã, de cara, eles encontram 2 peixes cruzados. E a Hering usou o símbolo da Hering era 2 peixinhos cruzados. Lembram disso? Que é exatamente, eles encontram 2 peixes assim, cruzados assim, era o símbolo do cristianismo. E aí eles, a Hering depois, agora, né? E aí eu lembrei, acho que nem tem camisa da Hering aí? Tem? Vai no shopping, tem loja da Tô fora da moda, irmãos. Tô fora da moda. Tá. Irmãos, passando então para nós fechar hoje na questão do conceito de divindade, a gente vai ver um vídeo também daqui a pouco. Ia pedir a caixa de som para aqui. Então é o seguinte, ó. Eu quero tratar com vocês agora, sim, para nós fechar esse texto aqui, ó, alguns conceitos de divindades importantes. A gente falou de religião, falamos de rito, de mito, de símbolo. Quero tratar com vocês agora alguns conceitos fundamentais sobre religião. Obviamente, toda vez que falamos de religião, nós vamos falar de divindades ou de deuses, ou seja, quais as relações entre os homens e Deus, quais os conceitos que nós encontramos a respeito das religiões. E o primeiro conceito que a gente encontra é o conceito chamado monoteísmo, certo? Tem uma palavra grega que é theos, né? De onde vem teologia. Então, monoteísmo são as religiões no mundo em que você vai encontrar somente um Deus, ok? E aí nós temos várias religiões. Por exemplo, o cristianismo é uma religião, em teoria, monoteísta. Não, mas deveria ser também na prática. Não, muitos cristãos não são tão monoteístas assim, mas o cristianismo é monoteísta. Outra religião que é monoteísta? Budismo, por exemplo. O budismo não acredita na existência de Deus. Mas eles têm como Buda como... Buda não é um Deus. Não? Para o budismo. Inclusive, se você disser para um budista que ele está orando a Buda, ele vai dizer que não. Ele está lendo os conceitos de Buda, porque Buda é um homem e não existe Deus na realidade. Na verdade, o budismo é uma religião sem Deus. As práticas religiosas budistas, na verdade, vão levar Buda a ser conceituado como um Deus, mas o budismo, em sua teologia,
não é monoteísta. Ela, na verdade, é o ateísta. sacerdote, né, do budismo. Hã? O Buda, né? É como se ele fosse um sacerdote. Um sacerdote, exato. Nós vamos ver, a segunda religião que nós vamos ver é o budismo. Ó, então lá, a gente falou judaísmo, cristianismo, o que mais? O islamismo, o Islã só tem um Deus, teoricamente. O que mais? Tem mais alguma que a gente conhece? São as três principais, né? Religiões monoteístas. Então, o monoteísmo é a crença que prevalece em grande parte das religiões mundiais, né? Pelo menos quando a gente fala em grandes religiões, né? Se nós pensarmos nas grandes religiões do mundo hoje são islamismo, cristianismo, budismo. O judaísmo é uma religião de grande importância. Só que ela é uma religião, irmãos, praticada por 14, 15... Tem 6 milhões de judeus em Nova York, ali, Estados Unidos. Israel tem mais uns 6, 7, que é a população. Deve dar uns 15. Vamos chutar que tenha mais 15 ao redor do mundo. 15 milhões ao redor do mundo, que eu acho que não tem. Seria uma religião de 30 milhões. Só de Assembleia no Brasil tem quase 20. Então não é uma grande religião. Quando nós falamos uma grande religião, é você falar que tem quase 2 bilhões de hindus no mundo. Só na Índia tem 1 bilhão e 200 milhões. Uma população de 7, 8 milhões. 7 bilhões de pessoas. Você tem 1,2 só num país. Isso é uma grande religião. Bilhões de pessoas. São quantidade, mas... Isso, ela é uma religião de grande importância para o Ocidente, entendeu? Uma coisa, isso é fato que ela é uma grande religião por sua importância, mas ela não é uma grande religião quando você pensa no sentido de ter uma massa de pessoas que são dessa religião. O judaísmo é uma pequena religião, né? Em números, mas em importância, né, Léo? Isso... Então é importante a gente... Quando você pensa, por exemplo, no Islã, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Eles estavam em 1,5 bilhão de pessoas e eles estão crescendo assustadoramente, principalmente agora com a invasão na África, né? Os irmãos devem ter acompanhado a tal da Sharia. O que é a Sharia? Quando você determina que a lei muçulmana vai entrar em vigor naquele país. A Sharia. Vocês já ouviram falar esse termo? Já ouviram falar Sharia? A luta agora do ISIS lá, aquele grupo que está na Síria e no Iraque, invadindo, não está acontecendo uma guerra lá, irmãos, agora? Então, eles estão querendo aplicar a Sharia. O que é a Sharia? Remove todas as leis e as constituições, tudo. O Alcorão vai ser a lei. É quando a lei religiosa vai reger a sociedade. E aí você tem um sistema religioso que vai reger e aí um califa vai ser o representante religioso. Exatamente. Então o cristianismo hoje, se juntar católicos e protestantes e ortodoxos, nós estamos com 1,8 bilhões de pessoas. Nós e o hinduísmo somos, assim vamos dizer, as duas maiores religiões do mundo. Se juntar o cristianismo com 1,8, me ajudem aí na conta aí, Denilson, que é financeiro lá, contabilidade. 1,8 do cristianismo, 1,6 a 1,8 do hinduísmo, já temos 3,6. Mais 1,5 do Islã, exatamente, significa que praticamente 2/3 de toda a população mundial pertence a essas três religiões. Agora, mais de 5 bilhões de pessoas. Com relação a pagão, considera essas duas pagão ou só hinduísmo? O conceito de paganismo depende de onde você olha. Para nós cristãos, o hindu é pagão, certo? O judeu é pagão. Todo mundo é pagão, de certa forma. Pagão no seguinte, vem
todo mundo não crê no Deus verdadeiro, que para nós é o nosso. Amém? Então, agora, para o hindu, você é um pagão. Então, essa relação de paganismo depende muito da gente. Olha, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, obrigado, André. Então, assim, as religiões monoteístas vão surgir a partir dessa perspectiva. Ou seja, a desobediência humana em adorar somente um Deus. Para nós, o nosso Deus é Jesus Cristo. Ele, para nós, é a personificação do sagrado. Então, monoteísmo. Agora, tem outros também. Tem outro aqui. Como é que está escrito ali, irmãos? Oi, pode falar. Pode falar. Básico, por que o hinduísmo é a religião que mais cresce? Tem. Quantos filhos você tem? Não, tem razões simples. O islamismo cresce hoje pela forma de missão que eles adotaram, né? Você imagina que o Islã permite a poligamia. Então um homem pode ter várias mulheres e com cada mulher dessa ele pode ter vários filhos. Um homem pode ter tranquilamente 20 filhos, 30 filhos. Começa, né, você tem essa perspectiva de procriação. Mas não é só isso, obviamente. Nós temos outros aspectos, como por exemplo, tem uma mulher no Sudão, cristã, grávida, que ela foi condenada à morte por abandonar o Islã. Se você deixa de ser um muçulmano, você é expulso da sociedade muçulmana. Entendeu? Se alguém aqui deixar de ser cristão, ele vai continuar a passar ali. Pô, como é que você tá? Tudo bem? Não, eu tô meio fraco aí na fé, já me desviei. Volta lá fazer uma visita, né? Não tem isso lá. Você é expulso da sociedade. Então, e esses filhos já nascem com carteirinha. Nossa, não tem como você fugir. Então, é uma religião... como é que eu posso dizer assim? O ímpeto missional dela, a força, né, é militar. A ação de missão do Islã é militar, gente. No sentido militar, algumas vezes literalmente, né? Mas na maioria das vezes é impetrado, é invadido e pronto. Né? Hoje, por exemplo, a gente fala no Egito. Quantos egípcios existem no Egito hoje? Praticamente nenhum mais. Não existe mais egípcios. A nação egípcia, o egípcio, descendente de Faraó, etc, etc, esse povo não existe mais na face da terra. É tudo muçulmano. A Líbia, o Sudão, o Marrocos, aquele norte da África inteiro, irmãos, praticamente ali não tem mais africanos. É muçulmano. Então é uma invasão muito grande. Você vê na Europa, irmãos, né? Aquele cara que degolou o soldado norte-americano era um muçulmano inglês, ou seja, da Inglaterra. A Europa, então existe uma invasão muçulmana em vários países. Eles têm uma militância muito forte e em grande parte o crescimento deles vem em função disso. E sem dúvida, a procriação. Irmãos, nós precisamos aqui o jovem hoje está pensando em ter um filho, 2 filhos, né? Lá quando o cara tem 8, ele é infértil, entendeu? Só uma pergunta, professor. Então, lá na Líbia ali, a gente às vezes até no início estava torcendo para que fosse derrubado aquele... Muammar Gaddafi. Não, na Líbia não, na Síria. Na Síria. Se sair de um lado, vai para o outro. Não, exatamente, irmãos. Ali é o seguinte, o Bashar al-Assad, ele é um sírio, né? A Bíblia fala lá de Damasco. Damasco é a capital da Síria. Se tirar o Bashar al-Assad, quem entra? É o Hezbollah.
que é um grupo terrorista muçulmano. Quem está lutando contra o presidente não é flor que xixeira, eu não estou aqui fazendo apologia ao Bashar al-Assad, mas definitivamente é uma luta por que povo vai dominar o quê? Certo? Há uma dominação muçulmana muito forte, no caso do Líbano, né, e da Síria. A Turquia já é toda árabe, né? Praticamente toda árabe, então é uma questão muito etnológica, cultural, né? Mais do que política tal, ou militar. Onde eles vão passando, eles vão assim dominando, né? É avassalador. Eles estão dando a volta pelo leste ali da Europa, então... Aonde eles vão, exatamente. Você vê as guerras da Sérvia, as guerras... muitas guerras recentes foram guerras étnicas, né? Não foram guerras por econômicas ou guerras militares. Várias guerras recentes. Essa atual agora da ISIS é uma guerra étnica, uma guerra de domínio, né? De uma cultura sobre outra. Ali no caso até muçulmanos contra muçulmanos. Eu vejo às vezes até pessoas da imprensa, né, defendendo o islamismo, né? Eu não sei se é para ser diferente ou é porque não conhece, mas é perigoso, né? Exatamente. Léo. Você falou de uma das formas, né, eles invadem, né? Talvez está acontecendo de certa forma aquele Estado Islâmico, e agora todo mundo vai ser muçulmano. Isso. E de certa forma foi o mesmo método adotado pelo cristianismo há séculos atrás, né? Eles descobriram as Américas e eles, nossa, agora todo mundo aqui vai ser cristão. Com certeza. O método da Dominação. O método de dominação. Naquele período a ideia de civilização, né? É uma colonização civilizatória. Trazer a mesma cultura. Eu vou impor uma cultura. Com isso você impunha também a religião, né? Se pensar no massacre indígena das Américas, não foi o Islã que fez o massacre, né? Foi os cristãos que massacraram. Estamos falando em 28, quase 30 milhões de índios no Brasil. Você fala mais de um outro tanto desse nos Estados Unidos e no Canadá. E coisa de 50 E eu nem sei os números próximos da América Central, mas certamente nós chegamos a 70, 80 milhões por baixo de índios que não existem mais. E foi coisa rápida. Então, assim, é um genocídio, literalmente. Mas, irmãos, a igreja pode ser em muitos momentos uma arma, ela é uma arma ou uma ferramenta, depende de quem a usa, né? Religião. A religião, a igreja, no caso a igreja como instituição, né? Hoje não tem gente que usa a religião para, fins econômicos, particulares. Então, é uma forma de transformar a igreja numa arma, né? Que mata, né? No sentido, e não que dá vida, né? Mas, enfim... existe um outro conceito, irmãos, que é o enoteísmo ou monolatria, que é um termo intermediário entre o monoteísmo e o politeísmo. Algumas religiões trabalham esse conceito, ou seja, embora eles tenham adoração por um Deus em específico, eles acreditam também a possibilidade de outros deuses. Então, assim, há um Deus que é adorado, que é o central, que é o principal. Mas existem outros deuses que também possuem a sua força, a sua capacidade de... Isso aqui, irmão, já parte para aquilo que a gente pode hoje falar de sincretismo. Quem já ouviu falar desse termo aqui? O que é sincretismo, André? É a mistura entre as culturas e religiões. Exatamente. O Brasil talvez é um dos países mais sincretistas do mundo, irmãos. Você vai na Bahia, a pessoa é católica, porque ela vai na Bahia, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qualquer lugar. Mas ela tem o cristianismo como religião, só que ela vai lavar a calçada lá para Iemanjá em janeiro lá. Certo? Ou seja, já é religião afro com catolicismo, você mistura as religiões.
Fora que ele é católico espírita, né? Isso, católico, ele tem elementos do catolicismo. Ele vem no culto evangélico no domingo e vai na benzedeira na segunda. Vai na missa na quarta e no terreiro na sexta. E para ele está tudo bem, trafegar dentro dessas religiões. Na verdade, não é que ele trafega no meio dessas religiões. Ele, na verdade, ele se apropria de um pouquinho de cada. Né? Não, o sincretismo religioso, né? É tudo junto e misturado, como dizia o filósofo latino, né? Pastor, ainda tem uma dose elevada de superstição. Exatamente. Ó, hoje, esses dias veio uma pessoa falar comigo e disse, poxa, eu queria que você pregasse lá na minha igreja e tal. Eu falei, não, com certeza, podemos ir lá. E ele disse, ó, queria levar uma palavra sobre as 12 portas de Neemias. Tem as portas, a terceira porta é a porta velha. Porta velha. Então, você pode pegar e mostrar o seguinte, se a pessoa fechar as brechas, a bênção não sai. Ele precisa fechar as portas para a bênção não sair. Se as portas estiverem abertas, o inimigo entra e rouba a bênção. E aí, então, tem que fechar as brechas e a bênção, e não pode dar brecha para as bênçãos. Eu perguntei para minha esposa quando eu cheguei em casa, tá, mas o que isso tem a ver com o cristianismo? Sinceramente, qual é a relação com a fé cristã nisso tudo? Ele juntou, sei lá, corpo fechado da religião afro, né, com as portas do Neemias, com a bênção da teologia da prosperidade, que eu seguro a partir de um mérito meu. Tudo junto e misturado, é o filósofo latino. Então o sincretismo é isso. Os evangélicos estão se tornando uma das religiões, um dos segmentos da religião cristã mais sincretista possível. Você vê o bispo Macedo, constrói um templo judeu, que entra com a arca vestido como um sacerdote judeu, mas é uma igreja evangélica cristã. Tá, mas a arca era justamente a presença do Cristo que não tinha vindo. Mas para nós o Cristo já veio, então qual é o sentido da arca, né? E a nossa igreja não é um tabernáculo. A igreja para nós são quem? São as pessoas. Então nós não temos mais o templo de ninguém, nós somos o templo. Então o cristianismo é uma outra coisa. Então nós já botamos tudo no liquidificador. E graças a Deus mesmo que vocês estão aqui hoje, vocês estão se esforçando para estudar, para vocês saberem separar as coisas, distinguir, discernir. Porque a maioria das pessoas, irmãos, não sabe mais diferenciar uma coisa da outra. Não sabe mais. E a fé em Jesus Cristo, na graça, a ideia da graça, nós vamos ver muito isso agora nessas próximas 3 semanas. A ideia da graça, a religião cristã é fundamentada na graça, que Deus nos deu a vida, o mundo, tudo isso é graça de Deus, e mesmo nós sendo pecadores, ainda houve o escândalo da graça, que é um Deus que é sacrificado em nosso lugar, ele é punido no lugar da nossa punição. Então ele é o escândalo da graça, a cruz. Então por que nós estamos aqui? Porque Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, e não há nada que nós, miseráveis, podemos fazer para Ele nos amar mais ou menos. Isso é o cristianismo. É por isso que nós louvamos a Jesus Cristo, que Ele desce dos céus e em forma humana se apresenta a nós, revela o seu cuidado, o seu amor, a sua compaixão. É um Deus que não é um Deus que está lá querendo a nossa adoração, não. É um Deus que correu atrás de nós. É o Deus que está nos buscando. Ele nos busca. Então, é uma outra dinâmica. Então você pega o sincretismo evangélico brasileiro, né? Você vai à igreja e tem candelabro. Por que o candelabro? O que tem a ver o candelabro com a gente? Não tem nada a ver o candelabro com a gente, meu Deus do céu. Certo? Então, uma coisa nós temos muito da cultura judaica dentro, né? Nós somos uma religião judaico-cristã.
mas o nosso Deus é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então, essa percepção do que o monoteísmo significa, né? Porque senão você pode muito facilmente cair no sincretismo, que é o tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, que é muito comum hoje. Muito comum hoje. Existe outra também chamada bricolagem, né? Que é o... Bricolagem não tem quando você pega uma revista e recorta a figura de um avião, aí você vai na outra página e recorta um texto, e você junta várias figuras de várias páginas diferentes e forma uma imagem. Aquilo o nome dessa arte é bricolagem. E às vezes nós fizemos isso café. A gente pega o corpo, você vê que nos neopentecostais os pastores se vestem de branco. Onde é que se veste de branco? No espiritismo se faz isso. Não é verdade? Essa ideia de corpo fechado. De onde é que vem corpo fechado, irmãos? Da Umbanda. Descarrego. Libertação, né? Exatamente. Esses conceitos eles vão entrando na igreja, por quê? Porque a gente vai ouvindo, a gente vai vivendo, se alimentando do que os outros falam, mas nós mesmos não temos acesso, né, ao conhecimento. Então, isso que vocês estão vivendo hoje aqui é libertador. Para todos nós, é libertador. Você saber distinguir as coisas. Sabe quando eu era criança, eu via as pessoas falando, não, tem que guardar as camisas tudo fechado, né, com os botões, para fechar o corpo, né? Então as mulheres passavam a roupa e já deixavam o cabide tudo fechadinho. Tudo fechadinho. Para não... Vamos lá. Dá um exemplo desse enoteísmo, então. Ó, vamos ver um exemplo desse aqui. É que o hinduísmo o hinduísmo é politeísta, né? Mas ele tem 3 deuses principais. Vamos ver uma religião que tem assim a mitologia grega, embora seja uma mitologia, ou seja, uma história de mitos, né, que explicam a realidade, então, mas havia um Deus que era maior que todos os deuses, que era Zeus. Depois cada Deus para uma determinada função. Só que Zeus tinha a Diana, que era da sexualidade, outra era da guerra, outro, né? Mas havia, de certa forma é um politeísmo, mas havia um Deus que tinha uma proeminência acima dos outros. Ok? Diferente do politeísmo, por exemplo, há várias religiões politeístas, poli de muitos, né? E aí, várias religiões, a Umbanda também, de certa forma, ela é enoteísta, porque tem um Deus que é acima de todos eles. Quem lembra qual é? Exu. Exatamente. Ele é o Senhor dos senhores de todos. Abaixo dele depois tem outras castas, mas existe um Deus que é soberano sobre todos os outros. De certa forma é uma religião enoteísta. O politeísmo é a variação de vários deuses, muitos deuses, todos eles respondem à realidade, cada um com a sua característica. Vamos pensar numa religião que tenha vários deuses hoje, vários deuses. O hinduísmo é uma religião de vários deuses. Talvez a maior religião politeísta do mundo é o hinduísmo. Eles têm milhões de deuses, né? Milhões. Aquela mulher Ciro-Fenícia que vai falar com Jesus, engraçado, né? Jesus, ele atendeu os pagãos de maneira tão... A mulher Ciro-Fenícia, Senhor, se até os filhinhos, né, até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Lembra dessa passagem? Já ouviram? Não. Senhor, atende a minha causa, atende a minha causa. Ele falou, eu vim dar de comer para os filhos. Daí ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus vai e atende então o pedido dela. Aquela mulher devia ter algumas centenas de deuses. Centenas. O homem de maior fé em Israel era um pagão também. O centurião. Jamais vi um homem com tamanha fé em Israel. Jesus gostava de... Ele olhava a pessoa e não olhava
Ele não olhava o estereótipo da pessoa, ele olhava a pessoa que estava lá dentro. Não importa se era homem, se era mulher, se era branco, se era negro, se era rico, se era pobre, se era ateu ou se era pagão, era a pessoa, a dignidade humana. Então, ele atendia o centurião, atendia a mulher Ciro-Fenícia, e a adúltera e tantos outros, né? A dignidade humana, né? Então, o politeísmo é a ideia de vários deuses, é o mundo dos deuses com frequência organizado da mesma maneira que o dos homens, ou seja, numa família, no Estado. As religiões politeístas são muito comum a existência de um Deus nos céus que faz par com uma divindade feminina. A imagem do casal céu e mãe terra são perfeitamente relacionados com uma sociedade agrária que cultiva a terra, espera o sol e a chuva. Então isso é o politeísmo. E aí nós vamos ver talvez essa aqui, que talvez seja um dos modelos de religião que mais cresce hoje, fora dessas religiões convencionais, que é o panteísmo. Quem já ouviu falar em panteísmo aqui? Andrezinho já ouviu? O que é panteísmo? Hã? O que é o panteísmo? É dar a natureza como Deus, endeusar a natureza. Isso. Pantô, no grego, é tudo. Então, tudo é Deus. Pantos theos. Tudo é Deus. Então, o panteísmo vem da ideia de que Deus está espalhado na natureza. Deus está, ou seja, é o espírito das águas, é o espírito das matas, ou seja, a divindade está presente na criação, nas coisas criadas. Por exemplo, para nós, o Criador e a criação são duas coisas completamente distintas. É verdade ou não é? E Deus disse, haja luz. A luz foi uma coisa que Deus criou, Deus é uma outra coisa. A criação e a criatura são distintas. No panteísmo, a criação e o Criador é a mesma coisa. É a mãe natureza. Já ouviu falar esse termo? A mãe natureza. Isso aí é nova era, né? A Gaia. Gaia, né? É a palavra grega para terra, né? Para mundo. Então a Gaia, o Nietzsche usava muito essa expressão Gaia. A ideia de a Gaia, o espírito, né, da floresta, o espírito que habita. E aí você vai ver panteísmo, por exemplo, as religiões afros, que a gente também vai ver também o animismo, que é muito parecido, mas, ou seja, Deus no panteísmo é tudo o que existe, ou seja, a criação é a própria visão do sagrado. Também tem, mas a gente vai ver agora o animismo, e aí eu queria só, não quero passar rápido, mas é porque o animismo e o panteísmo, eles vão... O animismo, irmãos, a palavra ânima é alma. Por isso que ele fala, você está animado hoje. Você está cheio de alma. Ou você está desanimado. Ânima é alma. Então, animismo vem vem dessa ideia de que, ou seja, um objeto inanimado como uma pedra, segundo esse sistema de crença, teria pelo menos um espírito que o influencia. Então existe o espírito da pedra, o espírito do rio. De certa forma os egípcios tinham isso. Lembra das 10 pragas? O Nilo era um deus, né? Determinados animais possuíam, objetos da natureza possuíam um espírito que influenciava sobre aquela manifestação, sobre aquele objeto. Eles não aceitam a ideia de ser racional e ser irracional, né? Eles não aceitam essa ideia do homem. E isso, não tem essa possibilidade. Então no animismo, por exemplo, os espíritos se manifestam por intermédio das pessoas, os espíritos se manifestam através de animais e os espíritos se manifestam através inclusive de objetos.
de objetos. Então, o animismo vem essa coisa de que os espíritos, eles tomam as pessoas, lugares ou objetos e se manifestam então ao mundo. Diferente do panteísmo, onde o próprio objeto é a divindade. Você percebe a diferença? Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Amém. Então, assim, as religiões afro são muito animistas, né? O Deus da árvore, então tem uma crença, tem uma devoção pela árvore. Os sacrifícios de animais, ou seja, essa troca entre animais e deuses, né? Essa relação de que um animal pode estar possuído pela divindade, mas também o animal é objeto de desejo da divindade. Então o animal ele fica como, né, um intermediador desse processo religioso. O panteísmo, por exemplo, os Hare Krishnas, lembra? Os hippies são animistas. São panteístas. O hippie você não podia matar nada, lembra? Formiguinha, nem as árvores, não podia matar o boi, não podia matar a galinha, não podia matar nada. Mas por que eu não podia matar nada? Porque tudo isso era Deus. Por trás dessa decisão havia um sistema religioso operando. Como tudo é Deus, eu não posso matar. Eu não posso matar um frango, um boi, por exemplo. No caso aqui do animismo, as religiões afros. Aqui estão os hippies, né? Aqui, por exemplo, as religiões afros aqui, né? O animismo. Muito forte o animismo nas religiões afros. Deus, os espíritos se manifestam, né? Na floresta, nas árvores, na escuridão. E tem muito isso. E a gente vê isso muito claro hoje ainda nas manifestações das religiões afros. Pastor, Oi. niilismo entra na jogada ali? Hã? Niilismo. Não, o niilismo é uma forma, é uma expressão de ateísmo. De ateísmo. O que é o niilismo? Vem de nihil, que é o nada. Então, o niilismo, que é vamos dizer, um pensamento que se desenvolveu na filosofia moderna, já vem lá de trás, mas mais agora moderna, esse termo, vem o seguinte: nada tem sentido. Nós somos fruto do caos. Tudo gira em torno de si mesmo, não vai dar em lugar nenhum isso aqui. O niilismo é ausência, não existe valores morais. Não existe valores morais. Exatamente. Você cria, porque não existe nada, não tem sentido. Na verdade, o niilismo parte da ideia que não tem Deus. Se não tem Deus, não tem um sistema moral. Se não tem um sistema moral, não pode nem haver nem família, nem igreja, nenhum parâmetro que regule nada. Nenhum parâmetro que regule as relações entre homem e mulher, entre uma pessoa e um animal. Não existe parâmetros que regulem. O niilismo é o caos. Ou seja, é a ideia de que nós somos fruto do acaso e de que a ausência de Deus gera a ausência de todos os outros sistemas que regulam a sociedade. Então o niilismo ele pode se tornar uma ideia de religião, mas ele não é um conceito religioso. Bom, então nós temos aqui o politeísmo, o panteísmo, o animismo, o enoteísmo e o monoteísmo, como as expressões de fé que a gente havia. E aí, por último, irmãos, para nós dar o passo seguinte aqui no nosso, e já entrar no hinduísmo, queria mostrar para vocês a ideia, por exemplo, de livros sagrados, que as maiores religiões do mundo, coincidentemente, são as religiões do livro, ou que possuem livros sagrados. Nem toda religião possui um livro sagrado. Por exemplo, a Umbanda não tem um livro sagrado, ok? Nenhum espiritismo não tem um livro sagrado. Mas o judaísmo, o cristianismo e o islã, chamadas as três grandes religiões do livro, porque cada uma tem um livro, né? O cristianismo, qual é o livro? É a Bíblia, né? E aí vamos com o Novo Testamento, certo? O judaísmo
né? Vai ter, vamos chamar do Antigo Testamento aqui, mas é a Torá, basicamente, né? E o islamismo? O Alcorão, ou o Corão. Então, as grandes religiões aqui, a gente vai ver que o hinduísmo também tem um livro sagrado, que é, né, os Vedas. Mas as três grandes religiões, as quatro grandes religiões mais importantes, assim por dizer, vão possuir livros sagrados. Então a literatura dos hindus, por exemplo, está lá na página 19, você vai ver que o hinduísmo também produziu 1500 anos antes de Cristo já tinha literatura hindu. O que é aqui, irmãos, é cristianismo, judaísmo, islamismo e hinduísmo. Professor, Oi. dentro desse monte de ismo que nós comentamos aí, o Mormon se encaixa onde? O Mormon, boa pergunta. O Mormon, ele é uma seita cristã. Oi. Hinduísmo. Os hindus. Islamismo. Não, pode ficar à vontade. Olha só, os mormons, irmãos, eles na verdade eram protestantes. Um protestante chamado Adam Smith. Adam Smith é da economia. O Joseph Smith, ele vai dizer que teve uma visão, que recebeu do anjo, que recebeu um livro sagrado, que é o outro evangelho, segundo Jesus Cristo. E achou, né? Aí ele diz que na verdade o negócio é bem mais embaixo, irmãos. Jesus Cristo, né? Olha só, quando Jesus Cristo ascende aos céus em Jerusalém, ele não vai para o céu, ele vem para a América Central, mais ou menos na região onde está México, El Salvador ali. Ali ele cria uma sociedade maravilhosa, certo? E depois dali ele ascende aos céus. Quando Jesus Cristo esteve na América Central, ele deixou uma série de escritos por intermédio de uns anjos que viviam com ele. Na verdade era um anjo Moroni. O Moroni foi o que revelou, mas tem vários anjos, vários escritores, né? O Moroni foi quem anunciou. E aí, o Joseph Smith um dia encontra esses livros, que são tábuas de ouro. Então eles têm toda a escritura cristã como a nossa, mas daí depois continua, tem mais uns 12, 13 livros, eu acho. E não deve ter o versículo que Paulo disse que não podia acrescentar nada. João. Ele fumou. Não Você procura não. Não, mas eu tenho que abrir para passar já que o... Então, irmãos, assim, eles são cristãos, protestantes, e derivaram dali e saiu uma seita cristã, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons. Mas a Ellen White fez a mesma coisa, né? Teve umas visões que... Nessa época, nos Estados Unidos, irmãos, todo mundo tinha visão. A Aimee teve visão, a Ellen White, não estou aqui dizendo nada, mas todo mundo, teve uma época que assim borbulhou de visões. Que a Aimee, que fundou a Quadrangular, também foi uma visão. Ela viu 4 cores, que era 4... A Ellen White também teve uma visão. O Joseph Smith também teve uma visão. Vários líderes cristãos bons e não tão bons, questionáveis, tiveram grandes visões nesse período. E surgiram, o que aconteceu é que os protestantes puritanos não aceitaram os mormons e expulsaram eles das 13 colônias norte-americanas. Eles migraram para o centro do país, até que eles acharam um lago lá, que a água era salgada, chamaram de Salt Lake City, a cidade do Lago Salgado. E é o estado de Utah,
Salt Lake City é a capital do estado de Utah. Tem um time até, o Utah Jazz. Então esse estado é um estado mormon. São milhões de pessoas. Mas é uma seita, não é uma religião no sentido... Tranquilo? Mais alguma pergunta, não? O livro segundo Allan Kardec também tem uma boa parte da Bíblia, né? Ele escreveu. Isso, o Allan Kardec, ele fazia pesquisas com magnetismo. Ele nem começou mesmo muito com espíritos. Se você perceber, ele tentava ver a influência de campos magnéticos com seres humanos, etc, etc. Né? Até que um dia ele disse ter contato com o Allan Kardec, que o nome dele não é Allan Kardec, né? O Rivail, que é o sobrenome dele, ele na verdade ele conversa com o Allan Kardec, e aí ele se autodenomina aquele na qual falava com ele. Allan Kardec era o espírito que falava com ele. Para o livro segundo Allan Kardec. O livro segundo Allan Kardec não é ele, não é o Rivail, é o espírito que falava. Tanto que agora a Zíbia Gasparetto, a maioria dos livros que você encontra em rodoviária, etc. Aí, a Zíbia, ela vai dizer, livro segundo o espírito tal. Que é sempre essa ideia de que alguma entidade já morta, né, pode falar para os vivos. Ok? Aí é que está. Aí as pessoas, tá, mas isso não é verdade? Olha, eu vou dizer assim, que eu não tenho como comprovar isso, mas o cristianismo, a revelação não vem dos mortos, mas a revelação vem de Deus, pelo Espírito de Deus. Então nós temos uma revelação. O Espírito de Deus está entre nós, ele é o Paracletos, é o que está ao lado, diz a Bíblia, não é? Então, se há alguma coisa oculta para mim que tem que ser revelada, que sou cristão, nós temos um Deus que se revela. Então é um sentido básico. Por que nós não utilizamos outra revelação? Porque o próprio Deus está dizendo que quer falar comigo. Simples assim. É só porque Deus disse, não, eu vou para o Pai e vos mandarei o Espírito Santo e Ele estará com vocês. Jesus Cristo diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, então vão por todas as nações, e eis que estarei com vocês todos os dias. Então, a promessa de Jesus para nós é da presença conosco. Ele seria, né, a própria revelação. Então, por isso que assim, eu não leio muito o Rivail, por isso que o Espiritismo para nós é uma outra religião mesmo, e não há compatibilidade. Vocês vão ver uma grande similaridade entre o Espiritismo e o Hinduísmo. A ideia de reencarnação, de que você, pelo seu esforço nesse momento, você vai construir uma outra vida melhor do que essa agora, ou pior. A ideia de que você pode... como é que eu posso falar? A ideia de performance, né? Meritocracia. Uma certa meritocracia, exatamente. Qual a diferença desse espiritismo e candomblé? O espiritismo é uma religião europeia ligado à revelação de coisas ocultas através da operação de mortos, que falam através de outras pessoas. Então, o espiritismo se fundamenta no diálogo com os mortos. Basicamente, isso é o espiritismo, certo? Fundamentalmente, ele é uma religião que a revelação vem pelas pessoas que já morreram e vão revelar a você a verdade. O candomblé já é outra coisa. O candomblé já está ligado àquilo que nós vimos ali como o animismo, que é quando espíritos tomam pessoas, espíritos tomam objetos ou tomam animais e possuem esses animais. Por isso que no candomblé ou na Umbanda vai dizer baixou o espírito. Porque aquele espírito ele invade a vida da pessoa, né? Ou de um objeto, ou de um animal. Então é uma outra... de guias, exatamente. Isso. Então, na visão cristã, né, tanto o espiritismo como o candomblé são permissões que Deus dá ao diabo agir e enganar as pessoas. Não é que Deus dá, né? Eu acho que são formas de você... Não é que Deus deu essas
formas para se manifestar. Deus, para nós, deu as Escrituras e deu o seu Filho Jesus, né? A Trindade está revelando-se a nós. Deus está revelando-se na criação, Deus Pai. É a bênção sacerdotal. O amor de Deus, o Pai. Onde é que está o amor de Deus? Está na vida. Estamos vivendo nós aqui. Deus nos ama. Criou tudo isso. Como eu falo, né? Criou a fruta com um sabor e criou a nossa língua com a capacidade de experimentar a fruta que nós comemos, né? Criou um homem e uma mulher e criou nela a capacidade de receber ele, nele a capacidade de receber ela, e os dois juntos nasceu uma criança. Isso é amor. Então o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Não é a bênção sacerdotal? Para isso resume. Então, a nossa relação com a Trindade é essa. O amor de Deus, a graça de Jesus e a companhia do Espírito. A comunhão dele conosco. E então, Deus não é um Deus que invade o meu ser e me tira a consciência, por exemplo, como no caso da Umbanda. Exatamente, lá é o inimigo. É isso que eu quero dizer, tipo assim, Mas essa ação é com a permissão de Deus, né? Isso. Não há nada que aconteça sem a permissão de Deus, né? Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Agora, o fato de ser uma permissão não significa que é a vontade, né? Essa pergunta, né, do que é o Espiritismo na visão cristã, já foi feita. Eu já me fiz. Bom, eu já me questionei de tanta coisa boa que o Chico Xavier fez de bom. Eu olhei assim, não, esse cara é bom. Eu vou para as Escrituras, eu posso. Não, ele. Acho que é bom, né? É exatamente. Sabe? Quando você vai para as Escrituras, você olha o que é o cristianismo, você vê, é incompatível com a minha fé isso aqui. Por mais que lá no final a coisa, o pão foi dado para uma criança faminta, lá no final. Mas as motivações que levam aquilo são completamente diversas das nossas. No ano passado eu estava assistindo na TV e aí tinha o prêmio do melhor brasileiro, né? Pode falar. Com o Alberto Santos Dumont e com a Ayrton Senna. Você tá brincando. Quem? O Chico Xavier. Ganhou? Do Alberto Santos Dumont. E foi mais útil para a humanidade, né? No Brasil. Mais útil? Ser um cidadão honorário que fez a melhor coisa para os brasileiros. O melhor brasileiro dos outros tempos. Não, depende de onde. Não sei, era a televisão lá, era o telefone, eu acho. Eu acho que o Santos Dumont foi bem mais, né? Mas ela não tem nem porque ele não sendo. Mas quer dizer que o Santos Dumont também estava lá? Santos Dumont, eu acho que seria ele. As pessoas que você não tem uma vida só para dizer nada. Tá ligado aqui? Ô, irmãos, então assim, nós fechamos agora o conceito geral de religião, certo? Falamos de livros sagrados, falamos de rito, de mito, de símbolo, falamos o que mais? Falamos dos conceitos de divindade, monoteísmo, politeísmo, panteísmo, animismo, né? Enfim, agora eu queria entrar com vocês, então, né, hoje falando sobre história. E você é professor de história? Não? Faço faculdade de história. Faz faculdade de história. Pô, tem alguém fazendo faculdade de história aqui, mas eu vou me atrever a falar sobre um pouquinho da história das religiões aqui, então. Nós vamos ver um vídeo agora, ele está carregando aqui. Do lado anúncio. Lá, anúncio. Ali, na direita. Tá saindo aí? O mousezinho que não tá aí. Pela Índia e pelo hinduísmo regional.
Então nós já vamos ver a Cristiane Pelágio e o William Vac. Mas eu queria fazer uma introdução então a esse tema aqui. Irmãos, o hinduísmo é a religião conceitual mais antiga que se tem notícia. E embora a influência do hinduísmo seja menor no Brasil, mas ela influenciou fortemente os Estados Unidos. A filosofia europeia também, através de Schopenhauer, né? Outros usaram de religiões orientais, budismo também. O hinduísmo, ele basicamente é uma religião que está fundada na Índia, né? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? Atrás da China, que está perto de 1,5 bilhão, a Índia está lá com seus 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E então a Índia impera essa ideia de diversidade religiosa. Não há no mundo uma religião tão complexa como o hinduísmo. Por vários fatores, pela sua antiguidade, né? Nós estamos falando que já havia textos sagrados hindus há 1500 anos antes de Cristo. Textos sagrados, fechados já. Então, o hinduísmo é um fruto de uma evolução religiosa de um povo, né? Basicamente onde hoje a gente conhece a Índia, e ela não tem um fundador, isso é uma questão importante, né? Ela não tem um fundador, como as outras religiões. Por exemplo, o Islã vai ter o Maomé, o cristianismo vai se fundar basicamente em Jesus, o judaísmo vai estar em Abraão. Nós temos personagens que fundam a religião. O hinduísmo não tem um personagem. O Buda é muito forte para ele. O Buda, né, pro budismo, ele funda, certo? Ele funda o budismo. Agora só uma pergunta, o Seishonoe está ligado a um braço do hinduísmo? A Seishonoe é uma religião oriental. Exatamente. Está ligado ao positivismo mental, é uma outra pegada. Mas a Seishonoe é uma religião japonesa, né? Ele trabalha a ideia da mente, né? A mente como um processo para se chegar à verdade e para se determinar o futuro. Isso é uma relação muito próxima da Seishonoye com a gnose ou com a logosofia que a gente vê ali na rua Piratuba. Ok? Então olha ali, ó, no item 2. Quem pode ler ali o item 2 até o item 2, página 27, hinduísmo. O que é o hinduísmo? Quem pode ler ali? Você lê, professora? Lê lá, então. O hinduísmo é uma religião que não tem um fundador, um credo fixo, nem organização formal. Projeta-se como religião eterna. Essa eternidade está atrelada a uma característica fundamental do hinduísmo, o sincretismo. Essa característica deu a essa religião uma capacidade excepcional de abranger novos modos de pensamento e expressão religiosa. O significado da palavra hinduísta é simplesmente indiano. Por isso, quem sabe, a melhor maneira de definir o hinduísmo seja afirmar que é nome de várias expressões e manifestações religiosas que se desenvolveram na Índia depois que indo-europeus abriram caminho para a Índia do Norte, 3 a 4 antes de Cristo. Não entendi o que é isso. No livro Religiões do Mundo, o hinduísmo é definido da seguinte maneira. Até aí, muito obrigado. Então você vê, ele não tem um fundador, não tem um credo fixo, não tem uma organização hierárquica, né? Como podemos ter papa, bispo, não tem. Todo mundo é um por todos e todos por um. Ou seja, não existe uma religião mais sincrética, ou seja, que mistura tantos pensamentos, ideias, conceitos, deuses. É óbvio que existem algumas características, é o que nós vamos trabalhar daqui para frente, para ver o que o hinduísmo é. Mas, de certa forma, o hinduísmo é
essa religião que espanta pelo seu número de pessoas. Interessante que é uma religião que está ligada a um país em específico, né? O hinduísmo, por exemplo, não se desenvolveu como em nenhum outro país, exceto a Índia, daquela forma. Então é um país, é uma religião que está ligada a um país em específico, coisas bem incomuns para as religiões, né? As religiões têm o hábito de não ter fronteiras, como a TIM, né? E sem fronteiras. Sem ligação. Eles não têm esse radicalismo que não poder se misturar. Não, ao contrário. Eles têm uma ideia de estagnação, de não evolução. A ideia do hinduísmo é justamente aquela questão de religião eterna. O hinduísmo é o que existe. Tu não tem que sair de lá para... O hinduísmo é o que existe. A ideia de religião eterna. Então, você não vai ver um missionário hindu, entendeu? No intuito de querer converter você para o hinduísmo. Diferente do Islã, né? Então é uma religião que, ou seja, é uma das religiões mais multifacetadas. A veneração de deuses da natureza, passando pelo politeísmo, tem até um monoteísmo filosófico dentro ali, tem uma crença fundamental que é o Dharma, e tem um sistema de doutrinas de causalidade e retribuição, que a gente vai ver, que é o karma. Quem já ouviu falar do karma? Quando está com muita pressa, karma. Karma, só. Né? A ideia de karma e dharma vem do hinduísmo. No budismo, o Buda vai absorver a ideia de karma. A gente vai ver só. Eu queria que a gente assista esse vídeo, ele tem 9 minutos, não é muito comprido, nem muito curto. Mas a Globo fez uma boa síntese do hinduísmo. E aí, o que vocês acharam? Ainda bem que eu nasci no Brasil. Tinha que tomar banho no cachoeira daí. Tem coisa mais feia que mostrar. Mas você vê algumas coisas que chamaram a atenção. Ao mesmo tempo que havia um deus chamado Shiva, certo? O Ganges, que é o rio, também era deus. Uma cara de nojo. Então, às vezes, Deus, no hinduísmo, Deus está muito ligado ao panteísmo. Veja bem, diferente das religiões afros, que é animismo. Por que não é animismo? Porque o Deus não se manifesta através de pessoas, objetos, como no animismo. Mas Deus está onde? Em todas as coisas. Então, uma diferença fundamental com o cristianismo, irmãos. O nosso Deus, ele é pessoal. É uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem intencionalidade, o nosso Deus é um Deus pessoal. No panteísmo, Deus é uma força. Deus é uma energia que está na natureza, nas pedras, no cosmos. Deus é uma força. Deus não é pessoal. Ok? Embora aqui você vê o Shiva como uma expressão humana, mas Shiva é uma força. Então isso é uma questão muito importante para nós fazermos traçarmos a identidade do hinduísmo. E para fazer isso a gente faz comparativamente com o cristianismo. Então você percebe, o cristianismo é uma religião de um Deus pessoal. O hinduísmo é uma religião panteísta, ou seja, Deus é uma energia, é uma força que pode estar no rio, que pode estar no cosmos, que pode estar na vaca, como a gente vai ver, no rato. Uma outra coisa importante a gente destacar, a ideia da causalidade da retribuição. Essa palavra, causalidade da retribuição. O que é a causalidade? É que você vai... É a lei da semeadura para a próxima reencarnação. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Ou seja,
Então, se você era um escravo nessa encarnação, na próxima, se você foi uma boa pessoa, você seguiu os preceitos, na próxima você vai ser um senhor de terra, uma senhora de terra. Consequentemente, se você fez mal às pessoas, você pode vir na forma de um mendigo ou na forma de um animal, como um rato, como um boi, como qualquer outra coisa. Não, um boi não, desculpa, como um rato, como um inseto, etc. O boi é uma outra coisa ainda, né? Então você vê, essa ideia, irmãos, de que o seu futuro depende da sua capacidade de ser bom. Então a Márcia, por exemplo, ela vai ser, na religião hindu, uma Márcia que vai ser, sei lá, está numa casta superior, que vai ser feliz na próxima vida, se ela for uma pessoa boa nessa vida. Essa ideia de retribuição. De novo, a gente conflita um pouco com o cristianismo, que é a religião da graça, né? Por que nós vamos para a vida eterna? Porque nós somos bons? Não, é porque Cristo é bom. É diferente. O Espiritismo também segue a causalidade de retribuição. Por quê? Porque o Espiritismo você vai produzindo, através de boas obras, uma reencarnação melhor. Então você vai, a partir das boas obras, você vai sempre reencarnando numa pessoa melhor, até que para o Espiritismo, Jesus Cristo é o ápice da evolução das encarnações. Por que Jesus é importante no Espiritismo? Porque ele foi um ser que chegou à iluminação. Jesus já foi um marginal, na outra encarnação ele foi um bom pedreiro, na outra ele foi um senhor e sacerdote, até que ele chegou a... Então, ele é um ser iluminado, um ser que, por ser bom, ele foi reencarnando até chegar à iluminação. Nós estamos seguindo para esse processo de reencarnação. Ou seja, de certa forma, tanto no Espiritismo como no Hinduísmo, a sua evolução espiritual, vamos assim dizer, ela depende de você. É uma ideia de mérito. Não. A gente não pode ver um paralelo com o catolicismo, não de reencarnação, mas no sentido de que duas obras é um pouco diferente, assim. Eu acho que no catolicismo que ele vai dizer que você recebe a fé em Jesus Cristo e você não pode permanecer como você está. Você tem que ter provas concretas de que você, se Cristo está em você, você vai realizar boas obras. É nesse sentido, entendeu? As boas obras é uma consequência do teu encontro com Jesus. Não tem um pouco dessa questão do mérito, né? Ninguém vai para o céu porque fez boas obras no catolicismo. Isso é importante. Agora, uma pessoa que fez boas obras vai reencarnar no Espiritismo numa condição melhor, como no hinduísmo também. Uma outra coisa importante no hinduísmo é o seguinte, irmãos. Não há nada que você possa fazer nessa realidade. Nada. Se você nasceu assim, você vai morrer assim. Não há ascensão de casta. Se você nasceu pobre, vai nascer pobre. Se nasceu escravo, vai nascer escravo. Se você nasceu com uma deficiência física, não há ninguém que possa mudar isso. Ninguém pode te ajudar. Por quê? Porque isso é o teu karma. O que é o karma? O karma é a vida que você está vivendo é fruto do que você fez na encarnação passada. Então você carrega consigo os méritos ou deméritos da encarnação passada. Isso é o karma. Por isso quando alguém falava assim, esse homem aí, meu karma. Ou seja, eu devo ter feito alguma coisa na encarnação passada que eu casei com esse traste aqui. A ideia de karma é isso. Os cristãos falam assim, essa é a minha cruz, que também é uma outra coisa que não. Mas a ideia de karma é isso. Então é o seguinte, não há ascensão social, irmãos. Se a pessoa está morrendo ali, ela tem que ficar ali na calçada com fome e ela vai morrer. Aquele homem que está ali, ninguém vai ajudar ele. Porque é o karma dele. Ele tem que viver isso.
Ou seja, ninguém pode... A ideia de compaixão, de auxílio mútuo não existe. Por quê? Porque o que você tem que viver, você vai viver e pronto. Se você estiver sofrendo, é isso que o teu karma determinou. Acabou. Por isso, assim, a Joana da nossa igreja aqui, ela está em Moçambique. Ela ficou 1 mês na Índia. Ela que está vivendo em Moçambique, numa situação completamente adversa. Ela diz assim, ó, você balança quando você vai para a Índia. Né? Porque as realidades são tão absurdas. As pessoas mortas no chão, a pessoa ela está faminta, ela está morrendo, ela não pede comida porque ela entende que aquilo é o karma dela, e ninguém dá comida para ela porque entende que aquele é o karma dela, sabe? Ninguém ajuda, ninguém também não quer ser ajudado. Não pode, porque isso é o destino, é uma ideia de destino, sabe, como se fosse a ideia de destino, isso é o karma. E o Dharma é um conjunto de leis, como se fosse um código moral, como se fosse os nossos 10 mandamentos, ok? Então você tem o Dharma, que é o código ético, e você tem o Karma, que é o destino, é o seu destino. Vamos assim usar essa terminologia. Então o Karma e o Dharma formam os eixos na qual a religião hindu funciona. Ou seja, aquele menino que você viu ali, ele nasceu, ele não tem o que fazer, ele não vai ascender, ele não vai estudar para um dia, sei lá, trabalhar, ser um engenheiro, ser um instalador. Não, se ele nasceu naquela casta pobre, ele vai permanecer pobre, inculto, ele vai morrer assim. Porque se ele nasceu assim, ele vai ter que morrer assim. Então, que hora é? Eu tenho que só... O Dharma é o conjunto de leis? O Dharma é o conjunto de leis. Então, para nós aqui finalizando. O hinduísmo, irmãos, também tem uma coisa muito importante, que é a ideia de você, por não ter ascensão de castas, você tem sacerdotes que são pessoas que te orientam quanto ao Dharma, né? Quanto a essas leis éticas e morais. Então, aqueles sacerdotes que vocês viram, é para isso, para te orientar quanto ao Dharma. O Mahatma Gandhi era talvez o hindu, né? O Gandhi foi um grande hindu. Então lembra que ele ficou famoso pelo Satyagraha, né? Que é quando os ingleses invadiram e tomaram a Índia, né? Os ingleses tiraram as minas de sal dos indianos, e eles entraram, o Mahatma Gandhi invadiu as minas de sal, e eles apanhavam e não retribuíam, que é a não violência. Tem uma operação da Polícia Federal que foi chamada Satyagraha, que prendeu o Naji Narras e o Daniel Dantas. Então o Satyagraha e o Ahimsa, que são os dois conceitos, o da não violência, né? O da não violência. Então, esses princípios que a gente viu no Gandhi são princípios hindus. Ou seja, de permanência, ou seja, não há um Deus pessoal. Há 3 deuses ali, que é o Shiva. Lembra-se, o Hare Krishna. Não tem uma música? Pode. Quem lembra? Hare, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna. Então, o Hare Krishna é fruto da religião hindu. O próprio Raul Seixas tinha uma música que ele falava, eu sou a luz das estrelas, eu sou a som do luar, Gita, Gita, Gita. Não tinha uma música assim do Raul? Então, Gita é o livro dos códigos éticos do hinduísmo. Tá aqui no nosso, o Bhagavad Gita é a literatura mais célebre do hinduísmo, onde as ideias de karma e dharma estão escritas. Então, quando eu sou a luz do luar, eu sou a beira do abismo, eu sou, quem é? É o Deus hindu. O Raul Seixas estava cantando uma música ao Deus hindu, Gita, Gita, é de onde vinha a inspiração para aquela letra da música. Porque toda aquela música é construída a partir da literatura hindu. E aí você vê uma série de outras, a teosofia,
os Hare Krishnas, a meditação transcendental, tudo isso que foram denominações que foram surgindo vieram do hinduísmo. Por que a vaca é uma E aí, para nós finalizar com a vaca, então. Tem vários deuses, né? O Brahma, Vishnu. Mas a vaca é o seguinte, a vaca, ela dava, no princípio do hinduísmo, a vaca era um animal fundamental, porque ela dava, além de ela arar a terra para eles comerem, ela dava o leite. Ou seja, a vaca era um animal que resumia os deuses da fertilidade. Ou seja, deuses que davam a vida. Então a vaca para eles é a representação da vida. Ok? Então a vaca representa isso. E isso lá atrás. Com isso, a vaca ela tem um status de divindade. Como Deus está em tudo, no Ganges, que é o rio que dá água, tá, né? Em alguma região energética, o Deus também está na vaca. Então a vaca não pode ser morta. Mas eles tomam leite da vaca? Eles tomam, eles tomam leite da vaca, só que eles não matam a vaca. Não comem a carne. A vaca anda, na verdade, no meio das cidades. Ninguém pode botar cabresto nela, ninguém pode impedir o curso dela, nem pode pôr ela num curral. Ela anda no meio da cidade, no meio dos carros, tudo. E aí, então a vaca, ela é um símbolo, ou seja, para eles a divindade habita na vaca também. Diferente dos ratos, eles também não matam ratos. Porque existem determinados animais, e os ratos são um deles, que eles acreditam que quando a pessoa foi má, ela reencarna na outra vida num rato. Então, determinados animais peçonhentos assim, você não pode matar porque tem a encarnação de alguém ali dentro. E ele na outra vida, ele pode reencarnar de novo num ser humano, numa pessoa. Então eu não posso matar o rato, não é pelo rato, porque na verdade alguém pode ter reencarnado no rato. Então é diferente. O rato, ele é um downgrade, né? Tem um upgrade e tem o downgrade. Se você der um upgrade, você saiu de escravo para o Senhor. Se você der um downgrade, você saiu de escravo para rato. Não, mas é verdade. A vaca já é uma outra coisa. Ninguém reencarna na vaca. A vaca é a divindade também. É uma... Hã? A vaca é o concurso. Ela é uma divindade. Você quer perguntar? Eu ia perguntar. Dizem também que se pisar num rato lá no palácio deles, vale ouro para pagar. E dizem que se trazer um rato é abençoado. Se trazer um rato branco é 2 vezes mais. Isso, por quê? Porque se você trazer, olha a ideia, por que é para dentro dos palácios, que seriam as igrejas, certo? Os lugares de culto. O rato é uma pessoa que teve uma vida ruim, então ele reencarnou num rato. Se eu trago ele para a presença do sacerdote, eu estou dando àquele rato a possibilidade de ele, na próxima encarnação, deixar de ser rato e de novo reencarnar em forma humana. Então quem traz os ratos para dentro da igreja, dos templos, está fazendo uma boa ação por aquele que teve uma regressão na sua evolução espiritual. Na sua caminhada espiritual. Então imagine o seguinte, rato na igreja aqui, a gente desce o pau em cima aqui. Mas lá é o seguinte, irmão, não pode mexer nos ratinhos da... Mas, irmãos, a gente brinca assim, mas é uma religião muito complexa. Mas você percebe que existem elementos, por exemplo, do espiritismo com o hinduísmo que se coadunam. Vocês sabiam, por exemplo, que o Martin Luther King, ele se baseou no Gandhi para fazer as passeatas dos direitos humanos nos Estados Unidos. A Satyagraha e o Ahimsa, que eram 2 conceitos do Gandhi, o Martin Luther King, que é um pastor cristão protestante, ele adota esses princípios. Ele não adota a religião hindu, mas esses princípios da não violência, que eu não posso ferir o outro, mesmo que eu estou sendo ferido,
e aí os protestos dos Estados Unidos, os negros apanhavam da polícia sem devolver a violência. Isso ele usou de alguma da filosofia, parte dessa filosofia hindu para fazer que no final das contas esses princípios da não violência e do cuidado com o outro são princípios bíblicos. Mas então, irmãos, o hinduísmo é a religião que a gente tratou nessa aula. É óbvio que tem muito mais coisas aqui, mas enfim, não é possível. O Vilmar, né, não poder deixar de esquecer da vaca, que é o item 7, que está ali no livro. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar do budismo. O budismo já é uma religião muito mais próxima da nossa realidade. Boa parte dos nossos globais atores hoje estão se convertendo ao budismo. O budismo está muito forte no Brasil, na América de maneira geral. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o budismo a semana que vem e também vamos começar a falar semana que vem também sobre o islamismo, ok?